Talvez o problema nem é que você queira morrer. Tá longe disso. É que você parou de viver já faz, um tempão. Você continua correndo, acordando, trabalhando, respondendo mensagens, mas lá dentro de você ficou pelo caminho algo que você não deu conta. É quando a vontade de viver some. Não é o corpo que desiste primeiro. O desejo já desistiu faz tempo. Você nem lembra quando ele desistiu. Hoje eu quero falar com você que não sabe explicar o que sente. Você que não sabe pôr em palavras aquilo que está dentro de você. Você só sabe que viver ficou pesado demais. Como se você carregasse uma tonelada nas suas costas. Nesse vídeo você vai entender por que a vontade de viver se perde. Quais são os sinais silenciosos desse adoecimento e principalmente como transformar esse mal-estar em uma direção. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender a transformar o que você sente em uma direção. Eu sou Marcos Pereira, sou psicólogo, eu sou psicanalista e aqui no Divã não tem manual de sobrevivência, não tem passo a passo, aqui tem escuta. Porque depois dos 40 mais, a vida não pede licença. E é aí, nesse incômodo que não dá mais para ignorar, que começa a sua travessia. Aqui, saúde mental eu trato com responsabilidade, com profundidade e, claro, uma boa dose de sinceridade que só a maturidade exige. Os sinais de que a vontade de viver está se apagando. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A perda da vontade de viver. Essa perda que raramente chega gritando. Ela não é escandalosa. Ela sussurra. E esse sussurro traz alguns sinais. E esses sinais, por mais óbvios que pareça, eles aparecem sutilmente. Aquela perda de prazer nas coisas que antigamente te satisfaziam. Você tinha uma série de coisas que fazia e isso te proporcionava alegria, satisfação e não fazem mais. Você lembra de algo que você gostava de fazer e que ficou para trás? É sobre aquilo que você faz e não está fazendo mais nada, sobre aqueles movimentos que você tinha e não tem mais nada. Sabe aquela sensação constante que você tem que lidar de vazio, de que algo está faltando, de que algo não preenche mais? Tá faltando energia, tá faltando prazer. Aquela energia vital que você tinha para começar algo, aquele vigor que você entrava e metia a cara e atropelava. Eu costumava brincar tipo um trator esteira que você passa por cima de tudo que é preciso e vai até o final, termina, começa outro, termina e essa energia não aparece mais. Tudo que você faz parece que virou obrigação. Você não faz nada pelo desejo, mas faz porque é obrigado. Você está funcionando. Você continua funcionando, mas parou de estar vivo, parou de se sentir vivo. E o mais perigoso, você se acostumou com esse estado, você normalizou esse estado. Você chama isso de normal. Esse normal que adoece. Muita gente passa a vida inteira nesse modo automático. Engatou do drive e bora pra frente. Tarefas, compromissos, carreira, que não sobra tempo para mais nada. Não sobra tempo para você escutar o seu próprio adoecimento. Você não consegue fazer a leitura da sua vida e dos lugares que ela está te levando. Você vai vivendo uma vida que te ocupa, que te habilita, que te preenche, que você perceba que o problema não é fazer demais. Longe disso. O problema é fazer tudo sem estar aí, sem estar presente,
você está tão obcecado pelo tudo que você não se percebe fazendo. Antes de mudar, antes que eu traga para você o que você precisa fazer para mudar, você precisa entender o que você perdeu. O que você perdeu que te levou a esse lugar. Antes da gente falar como recuperar a vontade de viver, como você contornar esse estado de tristeza, de agonia, que não te leva a lugar nenhum, que não te dá vontade de fazer mais nada. Antes disso tudo, nós precisamos falar do que roubou a sua vontade de viver, aquilo que tirou essa vontade de viver. Eu tenho algumas possibilidades que podem ter tirado a sua vontade de viver. Como cada sujeito é único, como cada sujeito deve ser analisado na sua singularidade. Então, para que isso fosse tão efetivo, você precisaria estar aqui no meu divã, que fosse online, que fosse de forma presencial, mas tinha que ser assim. Mas como a gente não pode assim, eu vou deixar aqui algumas reflexões do que pode estar causando esse sentimento em você. Vamos lá. As pessoas hoje se incumbiram de um estresse crônico, né? De uns níveis desumanos de atividades que sobrecarregam eles sem fim. São cargas e sobrecargas de trabalho, de relacionamentos, são ciclos viciosos que você não finda, que você não termina. É o cachorro correndo atrás do rabo. Aquele ciclo começa, termina, mas sempre a mesma coisa. Você pega a sua agenda, você pega a sua rotina, o que começa na segunda termina no domingo e você repete isso há anos e não se dá conta disso. Existem frustrações não elaboradas, né? São nesse longo caminho que você vem travando, você passou por frustrações. E essas frustrações, elas nunca foram pensadas e analisadas. Você pega relacionamentos que não deram certo, amizades perdidas, lutos não elaborados, às vezes algo que não foi atravessado lá atrás, como eu estou dizendo aqui, de relações, de trabalho, perdas, você vai deixando por debaixo do tapete. Quando você pensa que não, junta isso tudo e corrobora para a sua vontade de não estar mais querendo viver. Essa desconexão da vida, essa separação entre o que você viveu, o que você está vivendo e a vida que você gostaria de viver. Isso tudo soma-se com um caminho onde você não conversa com o seu desejo, você não alinha todo esse contexto de vida com o seu desejo. Qual que é o resultado disso? Essa desconexão te põe frente a uma crise, e a crise de existência, a sua crise com você mesmo. É onde você começa a questionar tudo. Você começa a pôr em pauta as coisas que você já viveu, as relações que você já viveu, os caminhos que você escolheu, as decisões que você tomou e até quem você se tornou. Onde não há desejo, onde não há essa conexão com o que se quer, não há vida. Na psicanálise, a ausência de desejo não é paz. Ela não produz paz. A ausência do desejo, ela produz vazio. E é desse vazio que a gente está falando aqui nesse vídeo. Sem desejo não existe destino. Sem desejo não existe lugar. Sem desejo só existe repetição. Sem desejo, você só fica nesse ciclo vicioso. Mas olha, uma coisa importante você precisa saber. Esse mal-estar que eu estou dizendo, ele não é o seu inimigo. Ele é o farol. Sabe o que é farol? Não sei se você já visitou um farol na praia. Ele fica na posição onde os navios, quilômetros de distância, se posicionam sabendo que ali existe terra. E é por esse farol que eles se organizam e se direcionam para chegar no porto. Eles sabem lá da costa, lá de onde eles estão passando, em qual costa eles estão passando, em qual
lugar no mapa eles estão localizados. Isso é o importante. É sobre isso. O seu mal-estar, ele não é o seu inimigo, ele é esse farol que te direciona. Ele mostra que o sofrimento está sinalizando algo que precisa mudar, algo que precisa ser transformado. Ele não veio para te destruir, ele veio para te acordar. Ele é um tapa na cara, ele é Marcos, presta atenção. Tem algo aí que precisa mudar. Você precisa combater esse isolamento, você precisa transformar esse sofrimento. Como você vai recuperar essa vontade de viver? Fica comigo agora, que esse finalzinho é a chave para transformar esse sentimento. Eu vou te dar alguns princípios para isso. O primeiro é combater o isolamento. Só o fato de você estar aqui me ouvindo, sentado, pouco mais de 10, 12, 15 minutos, não sei, ouvindo tudo que está sendo dito, já é um movimento. Já é a demonstração que você quer mudar isso. Então, eu vou te pedir para interagir aqui no vídeo agora. Eu quero que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Eu quero que você ative as notificações, que você compartilhe esse conteúdo, que você deixe o seu like, que você comente como está o estado da sua vida hoje, como está o seu desejo pela vida hoje, porque desejar também é sustentar um laço, e é sobre isso. Você vai sustentar o laço com a nossa comunidade. Segundo, entenda onde a sua vida está te adoecendo. Você precisa parar um pouquinho e pensar: é o meu trabalho que me adoece? Esse ambiente é hostil, meu chefe é tóxico, meus colegas são... A função, eu estou fazendo aquilo que eu não quero, eu estou no lugar que eu não gosto, né? Olha para o seu relacionamento, olha para a pessoa que está do seu lado, avalie: eu estou com ela porque eu quero manter esse vínculo, eu tenho uma dependência emocional, esse relacionamento me deixa seguro, me leva para algum lugar, não me leva, me faz bem ou me faz mal. Sua família, às vezes você precisa romper ciclos até com a família, com amigos. Então essa avaliação primeiro, entender tudo isso, claro que não é isso que vai resolver, passa por aí. Você precisa entender qual contexto você está inserido, mas isso não resolve, mas começa a resolver, é o primeiro passo. Terceiro, que aí é o grande boom da mudança, é você se implicar com o que você descobriu, é o que você vai fazer com essa informação, é o que você vai fazer com essa descoberta. Comece pelo ponto que mais dói. É aí que o desejo está soterrado. Aonde está mais doendo, que o seu desejo está enterrado. Então começa por aí. Quarto, a luta não é contra o outro. Esse entendimento você tem que ter claro. Você não está guerreando contra o amigo, contra a família, contra o trabalho, contra ninguém. Essa guerra é contra você. Enquanto você esperar que o outro mude, que o trabalho mude, que a parceira, que o parceiro, que o colega, que a família mude, nada vai acontecer. A vida continuará suspensa, continuará num lugar que não mudará. A transformação começa quando você entende que você é o responsável pela sua travessia. Só você, mais ninguém. Quinto, você não precisa de fazer todo esse movimento sozinho. Essa travessia não precisa ser sozinha. Essa descoberta, essa avaliação de onde está doendo, né? Qual parte dói mais, essa leitura da vida, esse conhecimento da vida, esse lugar que você se encontra, nada disso precisa ser sozinho. Você pode fazer isso num processo terapêutico. Isso não é luxo, isso é cuidado. E é exatamente para isso que existe a travessia do fogo, e é por isso que eu tô aqui. Eu posso te ajudar. Eu tenho algumas formas para fazer isso. Uma delas é a travessia do fogo. Mas aqui no link você tem acesso a todos os meus programas, tudo aquilo que você pode fazer para que você atravesse toda essa sensação, todo esse desejo, todo esse lugar que te faz sofrer tanto num lugar de alegria. A travessia do fogo não é sobre apagar o sofrimento. É sobre atravessar ele sem perder
sem perder de si. Se você sente que a sua vida perdeu a vontade, que você perdeu esse lugar, que você viver está sepultado, talvez seja a hora de você caminhar comigo, caminhar com ajuda, caminhar com alguém. Talvez não tenha perdido a vontade de viver, talvez não seja esse o ponto. Talvez tenha sido que você talvez tenha se perdido de você mesmo. Talvez isso que tenha acontecido. E se isso aconteceu, a travessia do fogo, as travessias do divã é o seu lugar. De nada. Ou melhor, por tudo.